Paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus, que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus possa alcançar o seu coração nesta noite, nessa oração, neste estudo, amém? Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, que Deus possa alcançar a família IADAP nesta noite, Assembleia de Deus Avivamento Pentecostal, possa alcançar nossos irmãos, amém, que estão pelo Brasil afora, através do Espírito Santo do Senhor, amém? Agradeço essa rica oportunidade diante do Espírito Santo, de Deus, do Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Que Deus abençoe a sua vida, você que é servo, você que não é servo de Deus, aqueles que são verdadeiramente, amém, que têm um coração para buscar a face do Senhor, com certeza são servos de Deus, amém? Se você não é cristão, se você não tomou essa decisão, né, vamos fazer essa oração hoje, para que você possa alcançar, né, a misericórdia de Deus e possa alcançar cada vez mais a graça e a misericórdia do Senhor, amém? Então eu quero fazer uma oração com a igreja, com os irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida. E assim, nesta hora, vamos apresentar o nosso lar, o nosso Brasil, a nossa igreja. Vamos apresentar o nosso coração, nossos filhos, nossa casa. A palavra do Senhor fala, Jesus Cristo disse que nós temos que orar, né, sem cessar. É necessário que a igreja, nós oramos sem cessar. Amém? Então, a oração tem seus grandes efeitos a acontecer na vida daqueles que crêem. Se crer, verá a glória de Deus. Amém? Então aqui estamos nesse estudo, filhos, adolescentes, o que fazer, né? A parte 2, né? O tema principal, né? É criação de filhos, né? E nós estamos aqui nesta noite anunciando a palavra do Senhor, né? Com simplicidade, humildade, mas com perseverança, com compromisso com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim Deus colocou em nosso coração para esta igreja, através do pastor Jairo que vos fala, anunciar a palavra de Deus para as famílias em cada tema, né? Cada tempo tem seu tema, né? Nós começamos com o tema sobre, né, com o que todo marido deve ser, o que toda esposa deve ser, como criar os filhos, né? Como trazer uma direção para os adolescentes na criação, algo bem básico, mas algo necessário para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, da nossa casa. Amém? Então já quero fazer oração com os irmãos, que, né, agradeço a presença dos irmãos que já estão entrando aí na live, amém? Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Mas como o nosso tempo é muito curto, né, passa muito rápido e são muitas coisas para falar, e o horário, né, não pode ser tão abreviado e também não pode ser tão prolongado, né, irmãos? Então por isso que a gente tem que ser bem objetivo. Diante disso, quero fazer uma oração junto com a igreja, pelo nosso Brasil, pelas famílias que estão sofrendo, esses quais, né, mais de um ano aí, mais de 12 meses, nessa pandemia que está acontecendo neste Brasil, pelo mundo afora. Nós temos esse compromisso de orar pela nação, pelas famílias, pela nossa família, pela igreja, pelos aqueles que perderam seus entes queridos, pelos aqueles que estão perdendo seus entes queridos, né? Nós temos como igreja a obrigação de estar em oração. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus? Peço à igreja aí, irmão Nathalie, irmão Jânio, glória a Deus, né, os irmãos que já estão acompanhando aí a igreja agora nesse momento, o pastor Jairo. Já aproveitando quem vos fala, amém, para que você, né, que vai entrar nesta live pela primeira vez, né, alguém compartilhou com você essa pequeno estudo, essa pequena palestra, essa pequena período de oração, a Assembleia de Deus Avivamento Pentecostal, o pastor Jairo que está falando, na QNN2, Conjunto B, Lote 45, Ceilândia Sul. Amém? Quero agradecer os irmãos aí, né, da Bahia, né, do Pernambuco, de todas as áreas, Ceará, região centro-oeste, né, região norte, sul, leste, oeste, toda a região do nosso país, que sempre alguns acompanham esse trabalho da IADAP. Amém? Assembleia de Deus, Igreja Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal. Então vamos orar, né, irmãos? Pai querido, em nome de Jesus, diante da tua presença, eu apresento a vossa igreja que está posta aqui para ouvir, Pai, orarmos conosco sobre a nossa nação. Toma nas tuas mãos teus filhos que agora estão nesse mesmo propósito de buscar o ensinamento, buscar a palavra do Senhor para agregar sobre a sua família, sobre a sua vida, a salvação, né? Buscando a salvação dos seus, da sua própria vida, para que possamos chegar naquele grande dia diante do Pai. Pai querido, Deus poder, Deus e glória, nesta hora alcança a nossa igreja, alcança a nossa sociedade, alcança, Senhor amado, Deus poder esta nação, Pai querido, os governantes, alcança essas vidas, Senhor amado, para que possa ter direção do Espírito Santo de Deus para reger, Pai Deus poder os seus mandatos com ordem e decência, com, Pai querido, Deus poder com honestidade. Te peço, Senhor amado, pelas famílias, pelos lares que estão sofrendo a perda do seu ente querido, Senhor,
Pai querido, aqueles que estão perdendo, Senhor amado, seus amigos, que perderam os seus amigos, Senhor amado, que o Espírito Santo de Deus esteja com eles para consolar. E assim eu profetizo em nome de Jesus, Senhor amado, que a unção do Senhor será derramada sobre esta nação. E este mal seja cessado. O poder do sangue de Jesus vem tirar todo laço de enfermidade. Pai querido, Deus, poder de destruição, de tristeza, de angústia, seja repreendido pelo Senhor nesta noite, em nome de Jesus. E nós profetizamos que todo laço das trevas serão aniquilados, Senhor amado, nesta nação. E esta nação venha se render diante da Tua presença, dos Teus pés, para toda honra e glória seja dada ao Senhor. Te peço, Pai, alcance as famílias, os lares. Toma, Deus, poder a nossa família, a nossa igreja. Pai, toda esta nação, nossos amigos, sejam protegidos em nome de Jesus e assim possa, Pai querido, receber a providência da proteção, da cura, da libertação. Aqueles que estão enfermos nos hospitais, seja tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelos anjos de cura do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quero deixar para os irmãos aqui, em nome de Jesus, uns versículos, se você quiser anotar. Amém? Em relação ao poder, à oração, à necessidade da oração. Amém? Em 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18, irmão. Vamos ler aqui a palavra? Glória a Deus. Então, você quiser anotar para meditar na sua casa, aí é importante. Eu gosto de falar muito de versículos também, deixar alguns versículos antes de começar o estudo, né? Porque o tempo é muito pouco, né? Para que os irmãos possam orar verdadeiramente em cima desta fé. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça. Amém? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Então, irmãos, 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18, né? Fala que regozijai-vos sempre, né? Orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém? Então, nós temos que ser gratos a Deus por tudo. Quantas pessoas agora estão nos hospitais sem conseguir, irmãos, respirar, né? Precisando de algo mecânico para que possa preservar a sua vida, né? Então, dai graças a Deus por você estar na sua casa com a sua família, na sua igreja, mesmo com muitas adversidades. Nós precisamos ser gratos a Deus. O espírito de gratidão é bem-vindo no reino do céu. Amém? Então, também fala em Filipenses 4, de 6 ao 7. Você que estiver anotando aí, é bom você anotar para você meditar em casa também. Não estejais inquietos por coisa alguma, irmãos. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Amém? Pela oração e súplica, com ação de graça. Novamente agradecer a Deus, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Né? Então aqui está, né, a palavra do Senhor em Filipenses 4, no Novo Testamento, 6 ao 7, versículo 6 ao 7, repetindo, né? Não estejais inquietos por coisa alguma, nada. Você não precisa ficar desesperado, porque Deus rege a sua vida. Se você confia em Deus, Ele vai fazer acontecer o melhor na sua vida. A palavra de Deus fala que tudo coopera para aquele que ama a Deus. Amém? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, né? Então, quando nós apresentamos a Deus a nossa causa, o nosso clamor, ali já tem que entrar uma gratidão pelo que Deus já é na nossa vida, pelo que Ele já fez na nossa vida, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. O Espírito Santo entrará na sua casa, na sua vida, em especial no seu coração, e trará paz. Amém? Sentimento em Cristo Jesus. Então, nós precisamos reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida. Diante disso, nós passamos a orar em nome de Jesus para que Deus possa responder a nossas orações em Cristo Jesus. Amém? Só mais um tópico aqui, mais um versículo para os irmãos que quiserem anotar. Amém? 1 João 5,14. Né? E esta é a confiança que temos nele, que pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Né? Então Deus tem a sua vontade de nos abençoar. Ele tem a convicção que é bom e que é ruim para nós. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso.
Então, vamos aqui meditar. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, né? A confiança em Deus. Crer verdadeiramente que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouvirá. Tem muita gente que quer fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Aí quer que Deus aprove e carimbe no cartório do céu o que ele pede. Nem tudo que a gente pede, Deus quer dar. Nem tudo que que nós queremos pedir a Deus, nós estamos corretos. Por isso que a gente tem que estar preparado para um não, para um sim, mesmo que aos nossos olhos pareça, né, favorável, pareça algo bom para a nossa vida. Não é nada que vem prejudicar. Mas quem sabe o melhor para mim e para você é Deus. Então, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouvirá, né? Ele nos ouve. Então, se for a vontade de Deus, eu conquistar algo, Deus vai fazer acontecer. Se eu continuar nessa posição de obedecê-lo, de estar diante da sua presença. Se eu afastar da presença de Deus, as coisas não vão acontecer como deveria, porque eu estou fora do posicionamento que Deus quer que eu esteja. Então, já é um impedimento. O segundo impedimento seria fazer a minha própria vontade, não a de Deus. Então, eu tenho um desejo, eu tenho um sonho, mas eu preciso apresentar a Deus se Ele aprova esse sonho e essa vontade que eu tenho, conquistar algo. Se tiver no coração de Deus, Ele vai conceder. Que seja você casar, que seja você abrir uma empresa, que seja você fazer uma faculdade, que seja você arrumar um emprego, né, da forma que você queira. E se aquele emprego não for da vontade de Deus, mas eu preciso. Todo mundo sabe que todo mundo precisa de um emprego, principalmente Deus. Mas tem caminhos que não parece bom aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus vai ter algo perigoso lá na frente. Parece bom, né, irmãos? Parece óbvio que nós temos a necessidade de buscar as coisas boas para a nossa vida, as coisas necessárias, mas tem vários tipos de emprego, né? Tem vários tipos de acontecimento dentro das coisas boas. Então Deus sabe qual é o melhor emprego para você. Não é dizendo que Ele não quer que você fique empregado, que você arruma suas bênçãos, mas da forma que Deus vai conduzir é da forma correta, porque Ele é o Deus de ontem, de hoje e sempre. Ele é o Deus que tem visão lá na frente, Ele sabe o que vai acontecer na sua vida amanhã. Eu e você não sabemos nada, um pau no nosso nariz. Então, por isso, nós somos dependentes de Deus. A partir do momento que você passa a servir a Deus, você passa a ser dependente de Deus em todas as coisas. Amém? Então, por isso que a palavra de Deus fala que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, amar a Deus é aceitar a sua palavra na nossa vida. É aceitar a sua correção, a sua direção. Ele vai reger a nossa vida por inteiro. Amém? Então, deixei essa palavra para os irmãos, para a gente entrar aqui, filhos, adolescentes, o que fazer. Na verdade, é a criação de filhos, né, que é o tema principal. Já quero fazer a leitura com os irmãos, rapidamente. Já oramos, já passei esses versículos, né, já profetizei na sua vida as bênçãos do céu. Então, vamos entrar aqui em um tópico, né, muito importante, que é a leitura dessa comunicação muito importante sobre os irmãos, para que os irmãos possam transmitir para os seus filhos aquilo que o pastor está falando aqui, é direcionado por Deus com muito carinho, para que você possa, talvez tudo que eu falo aqui você já saiba, né? Então, se você já sabe, passe para alguém que você possa ajudar, ou direcionar um filho, um sobrinho, um primo, né? Direcionar uma mãe, alguém na igreja, que Deus tocar em seu coração, amém? Então, a obra de Deus ela é infinita em termos de dinâmica, tem várias dinâmicas a obra de Deus, do Espírito Santo, ele sabe trabalhar de forma sobrenatural na nossa vida para direcionar o melhor para a vida das pessoas. A gente não pode pensar só em nós, porque senão somos egoístas, amém? E o egoísmo não cabe no reino do céu. Então vamos fazer uma leitura aqui, quero ler alguns versículos para os irmãos antes de entrar no estudo, amém? Vamos lá? Glória a Deus. Então vamos falar de Lucas 6,40. Lucas 6,40. Amém? Vamos ler essa palavra. Vou ler 3 versículos. Amém? Lucas 6,40, Efésios 6,4 e Provérbios 25,11. Para a gente entrar no estudo. Amém? Então vamos lá em Lucas 6,40.
Glória a Deus. Fala assim a palavra do Senhor. Os irmãos quiserem anotar, às vezes ali está com dificuldade de pegar a Bíblia agora, ou então não quer entrar na Bíblia agora, quer anotar para depois verificar e meditar em casa e trazer essa palavra para a sua vida. Amém? Então Lucas 6, verso 40 fala assim: o discípulo não é superior a seu mestre. Amém? Você vai entender o que eu estou falando quando eu começar a ler a ilustração. Mas eu preciso ler o versículo primeiro para os irmãos saberem a direção que Deus quer dar para a nossa vida, para a vida dos seus filhos. Amém? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Repetindo, o discípulo não é superior a seu mestre, mas tudo o que for perfeito será como seu mestre, né? Então vai pegando aí, irmão. Você está vendo aí que está trazendo para nós, né? Pais que tem filho adolescente, né? Então, os filhos não é superior aos pais, né? Então, tudo que houver perfeição nisso, vai acontecer o que, irmãos? Né? Será como tudo que houver de perfeição nessa criança, nesse pré-adolescente, nesse jovem, né? É o resultado do que ele aprendeu com seus pais, né? Então, o discípulo não é superior ao seu mestre, mas tudo o que for perfeito será como seu mestre. Então, nós estamos aqui como filho de Deus e precisamos ser... Jesus é exemplo para nós. E a gente precisa seguir o caminho de Jesus, né? Os mandamentos da palavra de Deus. É assim, se o pai tiver um bom exemplo para os filhos vão seguir os pais. Né? Eu sempre falo... O pai nunca deve falar para o filho que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Jesus falava assim: faça o que eu digo e também faça o que eu faço. Os dois, né? Faça o que eu faço e faça o que eu digo. Jesus era assim. O pai também tem que fazer ao filho acontecer que o filho faça o que ele faz e o filho faça o que ele diz. Mas esse dizer e esse fazer precisa haver testemunho. Testemunho de crescimento, testemunho, né, de caráter, de tudo, para que o filho se espelhe no pai e que aquela pessoa seja o seu mestre da sua vida, né? Claro que o mestre da igreja, dos crentes, dos servos de Deus, dos que creem em Deus, é Jesus Cristo, né? É o nosso advogado. Por enquanto ele é advogado, depois ele vai ser juiz também, né? Naquele grande dia. Então, o outro versículo, irmãos, é Efésios 6:4, para a gente entrar aqui nesse estudo também. Faz parte do estudo aqui da palavra, da ilustração, simples, humilde, mas com direção do Espírito Santo para a tua vida, para a sua casa, para a sua família. Irmão, quem coloca em prática qualquer coisa que vem da palavra de Deus, dentro da sua vida, que seja humilde. Esse pastor não entrou mais profundo, esse pastor não fez isso, não falou isso, não falou com ele. O que o pastor falou veio do Espírito Santo, leve para a sua vida, para a sua casa, porque aqui está sendo pregado para que nós nós possamos ter uma nação melhor, né? Uma igreja melhor, um povo melhor, através da criação dos filhos. Amém? Então, onde é que o diabo mais trabalha? Na destruição das crianças, na destruição dos pré-adolescentes, né? Hoje a média do jovem, né, de morte do jovem, não fiz pesquisa, mas eu creio que seja aí dos 15 até os 20, 25 anos, estão perdendo as suas vidas em termos catastróficos, em termos de violência, né? Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Quando não tem uma sociedade equilibrada, direcionada pelo Espírito Santo, pela igreja, os pais preparados para trazer uma disciplina para os seus filhos dentro da palavra, né, que os princípios, se torna uma sociedade desequilibrada, sem direção. Então vamos ler Efésios 6, amém? 4. Fala assim a palavra do Senhor: e vós pais não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Lembra que eu falei a respeito, vamos falar aqui também, a respeito da correção da criança no seu desenvolvimento para chegar à pré-adolescência. A palavra nos ensina a instruir o menino no caminho que deve andar, quando envelhecer não esquecerá. A palavra ensina a corrigir o menino, trazer, né, a correção na varinha, porque ali está sendo criado um sistema naquela criança, né, pelo mundo, que o mundo está tentando levar o sistema dele, e o pai tem que chegar com o sistema do céu, né?
Quando essa criança tiver um pré-adolescente, um adolescente, ela vai ser mais maleável, ela já está mais na disciplina, ela está mais na obediência, porque houve uma preocupação dos pais na criação lá no começo, né? Então vamos ler também falamos aqui em Efésios 6,4: e vós pais não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor, né? Então vamos também falar o outro versículo, né? Quero ler outro versículo. Lemos Lucas e lemos Efésios, e vamos ler também, glória a Deus, Provérbios, glória a Deus, 13, verso 24. E o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que ama a seu tempo castiga. Amém? Isso que está dizendo não é o pastor, não é o pastor Jairo, é Deus, está falando na sua palavra, né? Direcionada, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Lembra dessa parte, a seu tempo. Tudo tem a hora para haver uma correção. Tudo tem que ter o momento do ato, do fato, para que haja correção em cima do fato negativo, que aquela criança, né, o que retém? Quem é que retém? O pai retém a correção, retém, né, o castigo sobre aquele momento causado pelaquela criança, aquele prejuízo, aquele mal causado por ela, né? O que retém a vara aborrece o seu filho, né? A seu filho. Então, a criança ela vai ter um prejuízo na sua vida se não teve correção sobre ela, lá na frente. Amém? Então, diante desses versículos, quero ler em ilustração, para que os irmãos entendam, né? Adolescentes, né? O que fazer para criá-los, como criá-los, né? Tem uma porção mágica, tem algo, um livro de autoajuda, tem... vamos na palavra de Deus, vamos trazer aqui a ilustração, a direção, o equilíbrio. A pior coisa é um cego guiar outro cego, né? A pior coisa é um desequilibrado guiar outro desequilibrado, né? Então, quando a gente anda na escuridão, nós não conseguimos dar um passo nem para nós mesmos ser direcionado. Imagine direcionar os outros. Então, é por isso que nós temos que conhecer a verdade vos libertará. Jesus é o pão da vida, traz alimento, ele traz conhecimento, ele traz direção. O Espírito Santo de Deus que rege a igreja nesses 2000 anos e pouco, para que a igreja busque o caminho da luz, né? A palavra é lâmpada para nossos pés, que ilumina os nossos caminhos, né? Lá em Salmo 119, verso 105. Então, vamos ler aqui a ilustração rapidamente. Nós temos que ser mais rápido que o relógio, né, irmãos? Quero dar a parte seu para os irmãos que estão nos acompanhando. Irmão Wanderson, amém. Glória a Deus, irmã Esther. Glória a Deus, irmão Fábio. A irmã Gisele, né? Todos os irmãos que estão nos acompanhando aí nesta noite, que eu agradeço a Deus pelas suas vidas. Que Deus possa alcançar o seu coração e continuar te guardando e protegendo a sua família, né? E realizando seus sonhos pela fé que está no seu coração em Cristo Jesus. Amém? Então continue nessa fé aí, continue nessa força que o Espírito Santo te deu. Então vamos ler aqui, pais bem preparados, né? Quero ler só um pedacinho aqui, irmãos. Pais bem preparados. Deus colocou em suas mãos a responsabilidade de desenvolver plena e harmoniosamente a possibilidade de seu filho, né? A personalidade, de seus filhos. Toda paternidade é por essência uma missão, né? Então, irmãos, tem pessoas que acham que os filhos nascem, é comida, é brinquedo, é colégio e pronto. Não, nós temos que olhar aguçadamente, né, com o olho clínico, ao comportamento da criança, do adolescente, né, as suas necessidades, os seus comportamentos futuro pode ser um comportamento negativo, pode ser algo que foi deixado de ser feito lá atrás, né? Nós não somos perfeitos para trazer uma criação perfeita em relação aos nossos filhos, mas podemos buscar diante de Deus uma direção do Espírito Santo para levar os nossos filhos a ter, né, uma personalidade de excelência, através
do Espírito Santo, através de Deus, através de Jesus. Amém? Então, irmãos, existe uma lei na natureza que liga intrinsecamente os pais aos filhos, né? Trazer a vida com uma criança é comprometer-se com ser pai o resto da vida, né? Trazer a vida, trazer a essência, a criança, a vida, a natureza humana, né? O resto da vida será pai, não será o filho nasceu e eu não vou ser mais pai porque eu não quero ser mais pai, não. É até morrer, né? Então trazer a vida a uma criança é comprometer-se com ser pai, né? Com ser pai o resto da vida. Não tem como voltar atrás. Ninguém é pai por um dia, né? Uma vez pai, pai sempre, né? Nenhum pai tem o direito de escapar de seu filho. Quando isso acontece, o resultado é desastroso. Não há filhos felizes onde não há pais, né? Não há filhos felizes onde não se encontram seus pais. O meu filho está sendo criado pela avó. Meu filho, né, está assim assado. Não, seu filho, a sua filha tem que estar junto do cônjuge, da família, do clã, ali onde vai ser criado, formado, forjado, o seu caráter, né, a sua personalidade. Os pais que têm essa responsabilidade, né, até chegar à sua idade matura, a sua idade madura, né, a sua idade de direção que Deus vai dar para ele prosseguir na sua vida. Diante dos acontecimentos que vai vir, ele está preparado para lidar com a vida e até ajudar os pais futuramente. Amém? Né? A dependência do filho aos pais é uma das grandes diferenças entre os animais e o homem. Os animais nascem logo e estão vivendo uma vida independente, né? Como ser humano, isso não acontece. O ser humano não acontece isso, né, irmãos? Então, o filho só alcança a maioridade civil aos 21 anos de idade. É de fundamental importância a influência ou a participação dos pais na vida dos adolescentes. Maria e José conheciam bem o seu filho Jesus. Estavam acostumados à perfeita obediência e responsabilidade de Jesus. E por isso não tomaram as precauções normais para localizar o menino, né? Jesus, mas mesmo assim eles foram ao seu encontro, pois sabiam que se tratava de um adolescente em fase de afirmação. Está falando isso aqui, está falando lá, né, da palavra do Senhor, aonde Jesus, no dia da Páscoa, teve a festa da Páscoa, e aquele povo hebreu ia se juntar naquela cidade, e ali Jesus ficou pregando para os doutores, para os magistrados, nas sinagogas. E foram dias de festa e Maria e José já estavam há mais de 2 dias no caminho, voltando para casa. E aí acharam a falta de Jesus naquela estrada e procuraram o menino. Ele estava lá na cidade. Voltaram, né, vários quilômetros para buscar ele. Então, eles já estavam acostumados com a obediência de Jesus, com a personalidade legal de Jesus, né, como uma criança de 12 anos, mas também tinha ali, como ser humano, né, se tratava de um adolescente, né, que tinha a sua fase de afirmação, quer dizer, uma fase de crescimento, mesmo sendo o próprio Deus. Mas também ele estava ali como Deus e como ser humano, né? Nessa fase da vida, os adolescentes carecem de conselhos, exemplos e orientações corretas. São os pais os principais responsáveis por esse trabalho, né? Quando há pais preparados e capazes de instruir com sabedoria, o adolescente será grandemente beneficiado. E por isso que a Bíblia diz que aquele que for bem instruído será como seu mestre. Lembra que a gente leu Lucas 6,40? Amém? Vamos repetir? Glória a Deus. Lucas 6,40. Fala assim a palavra do Senhor. Vou repetir novamente. Amém? Que eu falei que ia ser em relação à ilustração que nós estamos lendo. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Né? Então,
Nessa fase, a vida do adolescente carece de conselhos, exemplos e orientações corretas. São os pais os principais responsáveis por esse trabalho. Quando há pais preparados e capazes de instruir com sabedoria, o adolescente será grandemente beneficiado. E por isso que a Bíblia diz que aquele que for bem instruído será como seu mestre. Amém? Então, por isso que a gente lê esse versículo. Então, irmãos, quando a gente leva a personalidade dos nossos filhos ser tratada, ser direcionada, o caráter dele, a sua posição, o seu caminho será colocado como uma família tradicional, uma família direcionada pelo Espírito Santo, será uma família abençoada. Não há negligência, não houve negligência, não houve empurrar com a barriga a criação dos filhos, não houve uma coisa superficial, criar os filhos empurrando brinquedo, empurrando isso, empurrando aquilo, para substituir a responsabilidade da missão do pai e da mãe, criar esse filho, para que ele possa ter, amém, uma personalidade abençoada diante da sociedade, diante da família e diante da sua própria vida. Se todos nós tivéssemos a responsabilidade de criar os filhos com responsabilidade, teria uma sociedade com filhos responsáveis. Claro que temos filhos abençoados, temos filhos que traz um grande orgulho para seus pais, mas nós sabemos que nós estamos numa geração que cada vez mais está individualista, uma geração que está buscando a conveniência, tudo tem que estar nas suas mãos, e uma geração que não quer nem um sacrifício de ensinar e nem um sacrifício de obedecer. Então, Deus quer que a igreja faça a diferença nisso. Se eu e você buscar o poder do Espírito Santo para buscar a orientação do próprio Espírito Santo de Deus sobre o reger da nossa casa, através de nós e o poder do Espírito Santo agindo, com certeza o resultado positivo, o fruto do Espírito vai acontecer. Amém? Os pais precisam oferecer muito carinho ao adolescente. Eles não podem ser rigorosos demais e devem evitar os excessos, não provocando o filho à ira, como recomendou o apóstolo Paulo em Efésios 6,4. Lembra que a gente leu Efésios 6,4? Vamos ler novamente? Glória a Deus. Então fala assim, Efésios 6,4. Aleluia. Glória a Deus. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-vos na doutrina da palavra. Amém? A demonstração do Senhor, a orientação de Deus, nos princípios da palavra do Senhor. Então, não causar ira no coração da criança, porque tudo tem seu tempo e sua hora. A criança, na sua fase de formação, ali tem que ser corrigido, tem que colocar quem é o pai e quem é a mãe verdadeiramente. Não é o filho, não é gerar filhos com valores invertidos. Quem manda é o filho e o pai obedece. Não. Então tem que ter autoridade, mas autoridade com respeito, com compreensão e também não aceitando coisas ruins para a personalidade daquela criança. Cortando pela raiz. Quanto mais rigorosos forem os pais, sem qualquer consideração a peculiaridades dessas fases, maior será a reação negativa dos adolescentes. Porque tem pais que não sabem sentar e conversar. Já estão adolescentes, já estão se formando ali, saindo da pré-adolescência para o adolescente, já chega a fase adulta. Então, esta fase tem que ser muito cuidadosamente colocado na mesa, junto o pai e a mãe, para lidar com a personalidade de cada um. Para trazer orientação, para trazer conversa, para trazer algo, até compreensão. Não é aceitando o erro, não é aceitando o pecado, mas fazendo com que ele aceite a correção e dizendo que aquela correção é para seu próprio bem, da sua alma, da sua vida, tanto presente como futura. Não são apenas as palavras que resolvem, mas gestos de amor podem construir para a superação de muitos conflitos. A psicologia, a psicóloga Maria Helena Brighton diz: a adolescência vai sempre ser uma história de vida infantil, com reflexo ainda na gestação e parto.
toda criança que recebeu em quantidade, qualidade, carinho e segurança da mãe, terá condições de enfrentar não só a adolescência, como qualquer outro período crítico com maior preparo e menor dose de conflitos, né? Então, é uma fase que precisa de tudo isso, mas essa fase depende muito do que você, como pai e mãe, fez lá na vida da criança, na sua formação, dos 3 anos, 5 anos, 7 anos, 8 anos. Se teve uma formação, se teve um acompanhamento, se teve uma verdadeira preocupação, uma direção do Espírito Santo, né, de Deus na vida dessa criança, regido pela mãe, orientado pela mãe, né, nessa missão dela trazer uma criança, uma personalidade, né, abençoada, um caráter, com certeza, na sua adolescência vai ser muito mais fácil. Qual é o problema de hoje? É que as pessoas querem construir a casa de cima para baixo, né? Quando chega, vai levando o filho de qualquer forma, todos os seus desejos são aceitos, todos os seus desejos são realizados, pai podendo ou pai não podendo, pai tendo ou pai não tendo, tem que satisfazer a vontade do filho, de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos, de 9 anos. Quando ele chega aos 12, ele está um monstro. Aí as pessoas porram na igreja e quer que haja um milagre de Deus para que essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente se torne um santo diante da sociedade. Aí fica difícil, né? As pessoas, eles querem o milagre, né, diante de situações, buracos que cavaram lá anteriormente. Era para cuidar da forma certa. O menino chuta a canela da mãe, o pai, não bata não que é meu filho, não corrija não que é meu filho, né? Aí dá um tapa na cara da mãe quando está no colo, no meio de todo mundo, a mãe não corrige porque é o único filho que tem. É porque o bebezinho está criando um monstrinho. Com 12 anos ele não vai bater mais na cara, ele vai pegar um pedaço de pau e bater na mãe. E se não bater, vai ser um rebelde diante de situações que não vai ter mais, não tem consertos, a não ser que haja um trabalho muito, muito forte de oração, de dedicação, de clamor a Deus, porque Deus é o Deus do impossível. Amém? Então não negligencie o seu chamado como pai, como missão que você tem para cuidar do seu filho. É hoje, é agora que você tem que corrigir. Com 7, 6, 7 anos. Com 12 anos ele vai ter suas turbulências de adolescente, mas vai ser muito mais fácil de você digerir isso e sentar na mesa com ele e conversar. Não precisa ter espancamento, não precisa levar ira, precisa levar compreensão, oração, dedicação de criação, para que possa você formar um filho abençoado para Deus, para a salvação eterna da vida dele, e que ele possa ser um bom pai e uma boa dona de casa e um bom pai para criar seus filhos lá na frente, que vão ser seus netos. Amém? A importância de entender isso, a importância de não negligenciar, não ser omisso diante dos fatos, porque está cansado, porque o dia foi difícil. Não, filho é filho, tem que criar e acabou. Amém? Pai é pai pro resto da vida e mãe é mãe pro resto da vida. E quem tem que criar os filhos é os pais. Por isso que o diabo quer que eu e você se separem. Por isso que o diabo quer que você não goste mais da sua esposa, que você não goste mais do seu esposo, que você não valorize, né, o seu meio familiar, para que haja essa destruição de caminho de Deus. Para que ele possa ter acesso ao coração dessas crianças quando estiver na adolescência. Porque aí o pai não abraçou, a mãe não abraçou para resolver o problema, aí a sociedade vai abraçar. Quem é essa sociedade? Uma sociedade positiva, uma sociedade, né, politicamente correta? Não. É as coisas ruins que está dentro da sociedade. É a droga, né? É a prostituição, né? Um monte de coisas ruins que tem lá fora. Vai abraçar eles. Aí depois, é que nem eu falei, pega essa bagagem, essa carga, esse peso que se tornou essa criança, esse pré-adolescente, que quer jogar para todo mundo resolver o problema dele e ninguém consegue resolver porque isso era compromisso dos pais. Amém? Mas Deus resolve, porque Deus, ele é amor e Deus, ele é misericordioso para poder resolver. Por isso que Jesus veio como advogado para nossa família, para a nossa vida, para a nossa salvação. Amém? Por isso que Jesus veio para essa nação. Olha o tanto de coisa que a gente precisa entender. Que como é importante seguir a Jesus. Como é importante você pegar a sua família e levar para a igreja.
como é importante você assumir seu compromisso, não ser omisso diante da questão. Tem muita gente, né, eu vou acabar de ler aqui que eu quero falar algo, amém? Quando o adolescente não possui essas orientações sábias dentro de casa, né? Dentro de casa, né? Quem educa é os pais, quem exorta é o pastor, quem ensina 1, 2 e 3 é o professor. Agora quem educa é os pais, né? É lógico que ele vai procurar lá fora, na rua. Isso é muito perigoso. Certo adolescente assim expressou: aprendi sobre sexo na rua. Acredite, não é um bom lugar para aprender esses assuntos. No livro Os Adolescentes e o Sexo, é um livro, né, do escritor Ari Kegley, ele declara, né, é mais importante então que você faça perguntas sobre sexo e fale sobre como se sente com seus pais ou algumas pessoas especial que possa responder corretamente as suas perguntas, né? As informações sobre sexo são geralmente consideradas como confidenciais. Fale com seus pais sobre o assunto. Ainda é importante deixar claro que essas orientações paternas precisam começar bem cedo, né? Para que haja uma orientação sobre isso. É necessário que os pais se façam presente como ouvintes, bons conselheiros e amigos. Lá em Provérbios, irmão, 25:11, fala o seguinte: como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Amém? Entenda isso. Como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Você não vai falar de sexo para o seu filho com 6 anos. Você não vai falar de sexo para o seu filho com 7 anos. Não precisa. Você não precisa atropelar a natureza que Deus assim colocou. A natureza de uma criança é a natureza de uma criança. A natureza de uma formação de um pré-adolescente é a natureza da formação de um pré-adolescente. A natureza da formação de um adolescente é a formação do adolescente. A formação adulta, que já está ali no processo, já terminando a adolescência, tem que ser respeitada. Quando é que vai se falar sobre isso? No tempo correto, no tempo necessário. Quando houver a necessidade. Cada porção, né, tem a sua dosagem. Então não podemos falar nem antes, nem depois, no tempo certo. Então, assim Salomão falou na sua sabedoria, como maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Que coisa linda, né? Então, se eu falo para uma pessoa no tempo certo, a palavra correta, quão grande será, iluminada a sua vida, direcionada de paz e de tranquilidade naquilo que ele teve o conhecimento, porque foi na hora certa, né? Como se uma planta está ali precisando de água, chega no momento certo daquela planta receber aquela água. Vai dar o quê? Frutos maravilhosos. Agora você empurra a água na planta, fora da água, fora do tempo que ela não secou ainda, aquela terra, ela vai ficar amarela, ela vai perder as flores, ela não vai criar frutos, porque ela foi embebedada por água, né? Então tudo é na dosagem certa, no tempo certo, né? Então, irmãos, nós precisamos entender o seguinte, o que eu ia falar aqui, a respeito que eu falei que ia fazer a leitura e depois ia ler, né? Quando o adolescente não possui essa orientação sábia dentro de casa, é lógico que ele vai procurar lá fora, na rua, e isso é muito perigoso. Acredite, não é um bom lugar para aprender esses assuntos, né? A rua, né? Eu não anotei aqui, terminei esquecendo que eu ia falar, mas eu talvez lembre aqui novamente. Então, irmãos, essa parte aqui foi pais bem preparados. Os pais precisam ser bem preparados para lidar com a diversidade dos seus filhos, com a diversidade da situação que vai acontecer a cada dia. Não tem um manual para você lidar com a sua família. Não tem um manual para você lidar com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos. Tem a direção, né? A doutrina, tem os princípios da palavra de Deus. É a base de toda uma sociedade. Mas toda a sociedade tem esse segmento? Não.
Porque não procura. Né? Vão procurar conceitos humanos, vão procurar conceitos em pessoas que criaram seus filhos de forma errada. Né? A minha mãe me criou assim e eu acho que minha mãe criou certo. Será que criou certo? Será que minha mãe me criou certo em algumas coisas? Se você tem um conhecimento da palavra, você vai ver se sua mãe te criou certo ou não. Ela teve uma boa intenção. Claro, amor de mãe, né? Amor de pai é o melhor que eles querem para nós. Talvez por querer o melhor, criou de forma errada. Talvez por querer fazer acontecer a sua missão, às vezes foi de forma errada, e criou em mim uma personalidade que não foi legal, que não está legal. E eu preciso mudar essa personalidade, esse meu caráter, para que eu possa ter um exemplo para meus filhos. Né? Faça o que eu faço e faça o que eu digo. Não diga assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, Jesus não ensina assim. Deus não ensina assim. Deus diz, faça o que eu faço e faça o que eu digo. Então, quando a gente tem um conceito que nós precisamos cada vez mais melhorar, porque os nossos pais talvez fossem negligentes ou foi negligente em alguma coisa, quando nós se aproximamos de Deus, Deus traz esse esclarecimento para nós. Mas a gente também não pode passar, colocar na nossa cara, né, um óleo de peroba e dizer que está tudo bem. Porque eu já sou adulto, eu já tenho 30 anos, já tenho 3 filhos, minha mãe me criou assim, meu pai me criou assim, assim eu vou ser. Veja se isso não vai trazer prejuízo para os seus filhos futuramente, porque quem vai arcar com esse prejuízo é você. Amém? E Deus vai cobrar isso. Então, trate de cuidar dos seus filhos conforme a direção da palavra de Deus. Trate de cuidar sua família, sua esposa, direcionado pela palavra de Deus, com ordem, decência, respeito e compromisso. E sentindo a dor da sua esposa, sentindo a dor do esposo e olhando para os seus filhos que serão futuros pastores, obreiros da casa do Senhor e futuros, né, pais e mães, né, que vão ter uma condição de ter uma família abençoada porque foram ensinados lá atrás, no tempo de criança e no tempo da sua adolescência. Amém? Deixar só mais um tópico aqui, né, que o horário já está acabando. Nós falamos de pais bem preparados, né, irmãos? Então, vamos falar um pouquinho aqui, verbalizar-lhe apreço, né? O que é isso? Diz sempre ao filho em voz clara, ao de vez, que ele é amável e muito importante para a família. A única receita que sempre dá certo é a receita, sabe de quê? Do amor, né? Não queira criar filhos, não queira fazer a obra de Deus, não queira servir a Deus sem amor. Pastor, mas eu amo. Mas as nossas atitudes, às vezes, demonstram que não tem amor. Então, nós precisamos transmitir primeiro o amor. Porque o amor traz preocupação. O amor é benigno. O amor, ele traz resultado do Espírito Santo. Né? O amor se preocupa. O amor, ele traz um sentimento de renúncia naquilo que nós queremos, né, para que possamos fazer a vontade do próximo, de Deus, dos filhos. Né? Às vezes nós temos que recuar em algumas coisas na vida, nós temos que ceder por amor para que aquilo seja melhor na vida do outro. Né? A aceitação do filho, independentemente de qualquer erro, deve ser a norma. Né? Aceitação do filho, independentemente de qualquer erro. Aceitar o filho, independente de como ele seja, deve ser a norma. Isso não quer dizer aceitar o erro, né? Aceitar o filho, mas não o erro, entende? Então, mas é assim que Deus age conosco. Ele rejeita o pecado, mas ama o pecador. Então você ama o seu filho, mas rejeita o seu erro. Então, se rejeita o erro, você vai sentar com ele e conversar. Meu amigo, a banda não toca assim. Aqui é direcionado por Deus. A nossa casa é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então, é assim que tem que ser. Pai não. Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui é Deus. Então, tem que ser desse jeito. Não leve o conceito que sua mãe ensinou de uma forma que você vê que você está sendo negligente com muita coisa na vida. Então, não leve esse conceito para o seu coração.
Se você tem a consciência, o Espírito Santo te revelou que você foi criado de forma errada, então leve a mudar a sua vida para que você crie os seus filhos de forma correta. A gente não pode passar, colocar o glacê por cima do bolo sabendo que tem uma mosca dentro. Então, essa mosca é o quê? É o nosso conceito errado de criação anterior da nossa vida e querer levar isso como criação perfeita para os nossos filhos, sendo que tem uma mosca morta dentro. Então, vamos fazer o quê? Olhar para o filho com amor. E os seus defeitos será corrigido e será colocado, exposto sobre ele, para que ele possa tomar a atitude de resolver esses erros e mudar o seu comportamento para ter uma personalidade, diante da personalidade que ele tem, negativa, para uma personalidade positiva em oração, se for necessário jejum, e direcionar ele na palavra e debaixo de oração e levar para a casa do Senhor para que ele se torne um grande homem e mulher de Deus. Amém? Outro tópico aqui, que a gente ainda vai dar tempo, espera aí só mais uns 5 minutinhos que a gente encerra, tá bom? Mas eu preciso passar isso aqui. Ter regras definidas, Como criar filhos, como criar adolescentes. Primeiro os pais têm que ser o quê, irmãos? Preparados, Depois, verbalizar-lhes apreço, quer dizer, falar palavras de amor, compreender ele, mas não aceitar os erros, Ter regras e benefício. O que é isso, pastor? Lemos a Bíblia que o bom pai corrige ao seu filho a quem ama. Provérbios 3:24. No seio da família deve haver normas, leis, limites, regras justas que precisam ser anunciadas, explicadas e cumpridas. O que pode e o que não pode. O que pode, porque não pode. É preciso buscar um ponto de equilíbrio. Amém? Não adianta você querer alisar seu filho, que ele é bonitinho, é seu príncipe, é seu filho encantado, e deixando a mosca morta debaixo da cama, debaixo do lençol, debaixo do glacê. Não adianta, porque ele vai começar a achar que você está aceitando os seus erros. Você é bonito, meu filho. Você é bonita, minha filha. Você é uma bênção, minha filha. Você é amável. Você é o amor do pai, é o amor da mãe, é a promessa de Deus. Mas tem algo que você precisa mudar. E logo. Porque eu estou de olho, vamos sentar para conversar sobre isso. Porque isso não está correto. Não está direcionado por Deus. Isso não é de Deus. Não encubra coisas porque ama. Deus não encobre nada de ninguém porque ama. Deus, nós somos expostos. Deus não passa vergonha na gente. Não passa? Não confie nisso. Porque não é porque Deus ama que ele não vai envergonhar eu e você. Amém? Porque ele é pai. E o pai que ama corrige. Então, vou ler novamente. Lemos na Bíblia que o bom pai corrige ao filho a quem ama. Corrige a quem ama. Quem não corrige vai ser negligente, vai ser omisso. No seio da família deve haver normas, leis, limites, regras justas que precisam ser anunciadas, explicadas e cumpridas. Não adianta, meu filho, já falei para você não ficar abrindo a geladeira toda hora. Já falei para você não ficar comendo doce toda hora. A norma é o seguinte, na hora do almoço pega um pedacinho de doce, quando puder você come. Eu quero doce agora. Bota no cantinho da correção, pode ter 10, 12 anos. Você não vai comer agora, porque eu falei que você não vai comer agora e acabou. A norma, a regra é assim. Para a sua saúde, para o seu futuro, para que você não morra de diabetes. Entendeu? Você está entendendo por que eu estou falando que você tem que cumprir as normas, meu filho? Então esse é o pai que ama, que corrige, não quer ver o filho no hospital desse tamanho, morrendo, com soro na garganta, no braço. Isso que vai fazer é o pai, não é Deus. É o pai, não é Deus. Então, fazendo de ouvir de mercador o que o filho está fazendo para poder não ter compromisso com aquilo, não ter trabalho de cuidar. Isso é omissão. E Deus cobra dos pais isso. Fica uma sociedade doente, uma sociedade que tudo que quer receber tudo. Então tem que ter regras justas que precisam ser anunciadas. Precisa dizer para o filho, a norma aqui em casa é essa. Casa sem norma, sem regra, vai ser filhos criados dentro de igreja, dentro de colégio, sem norma e sem regra. Não vai obedecer nem pastor, nem professor, nem ninguém. Porque na casa dele não tem norma, não tem regra, não tem limites. Então, irmãos, ser
anunciada, explicar e cumpridas o que pode e o que não pode. Isso pode, isso não pode. Por que não pode? Porque não pode. E ponto final. Né? Porque pode. Aí vai dizer, isso pode. Por que pode? Porque isso é bom para você. E que não pode porque é ruim para você. Por que não pode? Porque é ruim para você e papai e mamãe sabem que é ruim para você. Ah, mas eu quero. Aí vai lá e dá. Aí já sabe que você vai dar de novo? Eu quero. E quando aparece gente é que o menino se aparece mesmo. Entendeu? Então, é isso que tem que ser controlado. É preciso buscar um ponto de equilíbrio na criação dos filhos. Né? A liberdade excessiva produz adultos sem noção de limites de responsabilidade, irmãos. Vou repetir. A liberdade excessiva produz adultos sem noção de limites e responsabilidades. Os pais que dizem sim para tudo estão criando seus filhos fora da realidade, fora do lar. Não é assim que funciona. A forma mais prejudicial de relacionamento entre pais e filhos é a permissividade exagerada, que leva a adolescente à libertinagem. Um adolescente não tem capacidade de educar-se a si mesmo e preparar-se sozinho para o desafio da vida adulta. Por isso, impor regras onde os pais não sejam desrespeitados e nem os filhos se sintam violados é um dos caminhos para a superação de crises na adolescência. Amém? Então você veja a gravidade da coisa. Muita gente nem assistir esse vídeo, nem querer passar o dedo para visualizar, não vai querer. Por quê? Porque já sabe que o tema é o quê? Filhos adolescentes, o que fazer? Não quer saber, irmão. Está na mão da avó, está na mão do professor, está na igreja o pastor que se vire. Não quer saber. É uma sociedade que não quer ter mais compromisso nem consigo mesmo, imagine com os outros. Aí vem uma sociedade podre, né? Uma sociedade desgovernada, sem limites, né? Uma sociedade sem equilíbrio, por causa da criação dos filhos. Deus não tem culpa disso, não. Né? O pastor não tem culpa disso, não. O professor não tem culpa disso, não. O culpado é os pais, que têm uma missão para levar filhos abençoados a uma sociedade, para que essa sociedade seja uma sociedade verdadeiramente direcionada, né, pelo Espírito Santo de Deus. Hoje nós vemos uma sociedade com a libertinagem terrível. Né? A liberdade excessiva produz o adulto sem noção de limites e responsabilidade. Não tem limites, faz o que quer, pensa o que quer, xinga os outros no meio da rua, né? Fica fechando os outros quando compra um carro. O meu carro tem que correr mais do que o outro, né? Porque eu sou potente, meu carro é potente, ninguém passa na minha frente, eu tenho que ficar na frente de todo mundo, egoísta, né? Sociedade egoísta, sem limite, sem posição, não sabe nem qual é o seu limite. Ou seja, jovem fácil de morrer, né? Os pais que dizem sim para tudo estão criando seus filhos fora da realidade. Tem que ter limite, tem que saber dizer não. Ah, eu não aguento, quando eu falo não pro meu filho, eu vou pro quarto chorar. É melhor você chorar agora do que você chorar ele na cova. É melhor você chorar agora do que ver ele na esquina fumando droga. É melhor você chorar agora porque disse um não pro seu filho. E não chora na frente dele não, que é feio, né? Que ele vai começar, se eu falar para minha mãe que quero isso, meu pai, ele vai chorar e eu vou ficar olhando ele chorar e ele vai ficar com vergonha e vai me dar. Então, irmãos, tem que ter direção, é simples. É só tomar posição de pai e de mãe, pronto. Né? Os pais dizem sim, para tudo estão criando seus filhos, né, fora da realidade, fora do lar. Não é assim que funciona. A forma mais prejudicial de relacionamento entre os pais e os filhos é a permissividade exagerada, que leva o adolescente à libertinagem. Uma hora você vai falar sim para o seu filho, né? Não é toda hora que você vai dizer não. Vou falar não porque o pastor falou que se eu falar sim, meu filho vai entrar na libertinagem. Não, tem hora que ele merece. Tem hora que você tem que falar sim. Tem hora que é a hora do sim. Mas também saber dizer o não. Né? Um adolescente, irmãos, não tem capacidade de educar a si mesmo e preparar-se sozinhos para o desafio da vida adulta. Um adolescente não tem direção de si mesmo para ele cuidar de si mesmo, não tem. Então os pais têm que
arregaçar as mangas e buscar a direção de Deus em oração. Como é que eu faço, Senhor? Meu coração é muito mole, esse menino está subindo minhas costas, metendo a espora, já estou virando burrinho dele. Né? Lá em casa os valores se inverteu, fica brigando com a mãe, mandando na mãe, menino com 12 anos querendo dar tapa na cara de mãe. Né? Então, irmãos, é isso que Deus quer. Pais, né? Pais que possam aprender a ser pai, bem preparados, e essa preparação vem através de Deus. Quando a gente busca Deus, né? Eu não sei trocar nem uma fralda do meu filho, o Espírito Santo vai te ajudar. Eu não sei conversar com meu filho, o Espírito Santo vai te ensinar. Eu não sei direcionar meu filho na hora do não, o Espírito Santo vai te ensinar. Eu tenho que falar sim para o meu filho também, ele vai falar para você a hora do sim. Né? Eu só sei brigar com meu filho. Brigar não resolve. Nem tudo que você vai fazer com seu filho para correção é no grito que vai resolver. E se você ficar gritando toda hora, ele vai ganhar você, botar debaixo do braço, porque você, tudo que ele fala, você grita, você não corrige verdadeiramente, você não impõe um respeito, então fica uma criança desordenada. Né? Ele vai te comprando com seus argumentos, ele vai te comprando com o seu chorinho que não sai lágrima. Quando você olha o olho do menino, não tem um pingo de lágrima. É só uma chantagem que ele faz, né? Meu filho, tome. A mamãe pegou, o papai pegou. Não chore não. Conversa, rapaz. A gente tem que ter punho para resolver essas coisas. Logo, cortar pela raiz. Quem manda aqui sou eu. Se é certo, é certo. Se é errado, é errado. Se é para dar, é para dar. Se não é para dar, não é para dar. Se é sim, é sim. Se é não, é não. E acabou. É pai e acabou. É mãe e acabou. Entendeu? Isso é amor. Isso é cuidar. Isso é proteger de uma sociedade podre. Isso é proteger de um futuro ruim para ele. E isso vai ser cobrado por Deus. Amém? Então, irmãos, às vezes eu falo assim, mas é porque eu quero que os pais entendam. Tios, avós que estão assistindo, vão assistir, né? Ou quem tem um filho adolescente, tem uma criança que está formando, você já aprendeu hoje como é que você deve lidar. Você não vai espancar, você não vai irritar seu filho, você não vai dizer só sim, você não vai dizer só não. Um equilíbrio para cuidar dos filhos. Perfeição não vai existir. Não existe. Na criação dos filhos. Não existe. Nem a família Guimarães, nem a família Costa, nem a família Alves, nem a família Santos, nem a Alves, nem a família Ribeiro. Não existe perfeição. Mas existe dedicação. Existe compromisso. Existe, né, uma responsabilidade. Existe, né, uma missão para cada lar, cada pai, cada mãe. Os dois criar seus filhos na direção, no caminho que devem andar. Amém? E essa base vem da palavra de Deus, que a palavra de Deus faz você construir a vida dos seus filhos, o seu casamento, a sua casa, construir uma casa, construir sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida, todas as áreas da sua vida, a Bíblia ensina. É só querer, botar em prática. Deixa os teus resquícios, teu achismo, a criação que você teve errada para trás. É uma nova vida, uma nova história. Então siga isso, que eu tenho certeza que você vai receber os frutos do Espírito. Amém? Do Espírito Santo de Deus. Quero parar aqui, irmão, a comunicação clara. Né? Só para encerrar aqui na comunicação clara. Né? Hoje são 9/4, que eu preciso marcar para continuar semana que vem. Né? Vai ter outros temas aqui, oferecendo-lhe exemplo de vida cristã, né? Um exemplo de ser seguido, igreja tolerantes, diálogos constantes. Isso aqui é para a próxima semana. E aí eu quero deixar só essa parte aqui, comunicação bem clara para a gente orar e encerrar. Como toda certeza, um bom diálogo, uma boa conversa, são um dos pontos mais importantes no relacionamento com adolescentes. Entre pais e filhos, tudo pode e deve ser conversado. Deve ser uma comunicação sem posição de ideias, sem preconceitos, sem rancores. Toda incomunicabilidade é um fracasso. Se não houver comunicação, vai haver fracasso, porque gera ressentimento guardado. O ressentimento fica guardado, né? Não é exposto, não é curado, não é conversado, não é sarado. Então, quando há esse ressentimento e não há conversa, a incomunicação não existe, né? Ela prevalece, então o fracasso é certo. Então a comunicação funciona como um dos principais ingredientes na educação dos filhos, e a sua ausência é considerada uma falta
A falta imperdoável, pois um bom diálogo aproxima o coração dos pais ao coração dos filhos. Amém? Então deixa essa dica para os irmãos, que você conversa com seus filhos, né? Pai com cara feia não resolve, pai emburrado no canto não resolve, mãe chateada não resolve. O que resolve é a doutrina, é a disciplina, é a comunicação, é o amor, é a compreensão, é não aceitar os erros, mas buscar melhorar aquele que está errando, né? Naquilo que está errando, buscar sair do erro, conversar, estar sentado na mesa, no domingo todo mundo conversando, né? Bota a sua mesa lá, chama a sua família, deixa esse celular de lado, deixa essa televisão de lado, né? Bota a mesinha, pastor, é 4 cadeiras, bota 4 cadeiras, bota o filho do lado, a esposa do outro, bota a panelinha no meio, o que tiver para comer, feijão e arroz e salada, feijão e arroz e salada. Se for um banquete, é um banquete. Se for rico ou pobre, tá ali na mesa, conversando, pelo menos no domingo, para que aquela família venha se fortalecer em união, em conversa, em comunicação. Amém? E isso vai se prolongando para o resto da vida das pessoas, e as pessoas vão entendendo a essência da família. Porque o diabo quer destruir, o diabo quer matar, roubar, destruir esse sonho que Deus deixou no meu coração, no seu coração. Tá bom? Então, irmãos, quero fazer a oração final, que Deus abençoe. Eu creio que deve ter alcançado o coração de alguém hoje, para que a sua vida possa ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus, né? E o pastor Jara aqui que vos fala, busca em oração para que essa live chegue em muitas pessoas que estão precisando da orientação do Senhor. Talvez você tem filho pequeno que não tem essa preocupação da pré-adolescência agora, mas você aprendendo hoje, você vai começar a saber lidar, se preparar, criar uma base para levar esses filhos, né, na sua criação, e de forma que suas personalidades sejam de excelência, seu caráter seja de excelência, sejam homens e mulheres de Deus futuro e venham trazer grandes exemplos. Amém? Adversidade e luta teremos, aflições teremos, Jesus próprio falou, mas que tenha bom ânimo, porque Jesus venceu e a igreja também é uma vencedora. Amém? Aquele que continua até o fim será um grande vencedor. Então, irmãos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Agradeça aos irmãos que estão acompanhando, uma paciência aí por esse quase 1h15, né? Tá dando 1 hora agora de live, mais ou menos, né? Agradeça a irmã Joel, ao seu Carlos, irmão Fábio, irmã Gisele, irmão Jânio, irmã Nathalie e todos os irmãos que aí participaram. Assim, Deus colocou em seu coração para acompanhar esta live. Vamos orar agora mais uma vez, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade. Você que é daqui de Celânia, que possa passar por esse vídeo e estar assistindo ele, ou vendo só o tema, né? Quem vos fala é o pastor Jara da Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal, na QNN2, que nada 2, conjunto B, logo 45, Celândia Sul. Os cultos estão lá na terça-feira às 15 horas, amém? Nas quarta-feira às 19h30 e nos domingos às 19 horas, amém? Então, se você quiser participar desses cultos, aí está os horários de culto da igreja, amém? Glória a Deus. Se você quiser ser contribuinte da obra do Senhor na Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal, no Face da igreja tem o número da conta da igreja, agência, amém? Você ali pode estar contribuindo com esta obra, com a sua oferta, que assim Deus colocar em seu coração, amém? Se você já é dizimista de alguma igreja, né, eu aconselho você não desviar seu dízimo da sua igreja, e que você permaneça sendo fiel lá na sua igreja a Deus, amém? Mas se Deus tocar em seu coração para que você possa trazer uma oferta à igreja, à Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal, assim está aí no Face da igreja os dados da conta. Se você não é dizimista e não tem igreja, amém, quer passar a ser dizimista, não tem nenhum problema, você pode participar da nossa igreja pela live, que você mora distante, mora em outro estado e você quer passar a ser dizimista. Mas eu aconselho, se você é servo de Deus, ser dizimista numa igreja perto da sua casa. Ali você pode congregar, ajudar aquele pastor a desempenhar aquela obra. Que Deus tocar em seu coração e vai direcionar a igreja que você deve ir. Amém? Não podemos ser dizimista sem congregar. Temos que congregar. Amém? Agora, se você quer ser um contribuinte desta obra EADAP, à parte, aí você tem o livre acesso de participar, de fazer esse propósito com Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Amém? Então vamos fazer a oração final, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por esta noite abençoada com vossos irmãos e aqueles que estão precisando nesta hora estar, Senhor amado, participando, Senhor amado, desta oração. Eu te peço, Pai, alcança os jovens que estão nos seus lares, com seus pais, as crianças,
Alcança agora aqueles que estão rebeldes, que estão dando trabalho para os seus pais. Que haja uma conversa, comunicação, oração, a direção do Espírito Santo de Deus, que ele esteja na tua presença, esses pais, para levar seus filhos à tua presença. Pai, que ele tire essa rebeldia do coração desse jovem, que o Senhor venha abençoá-lo. Aqueles que estão querendo, Deus, poder destruir suas vidas com as suas próprias mãos, que seja repreendido esses demônios da morte e seja colocado sobre eles o poder e os anjos do Senhor, o poder do Espírito Santo de Deus. Pai querido, que o Espírito Santo do Senhor visite essas pessoas agora, em cada lar, em cada família. Alcança a nossa nação, cesse este mal, essa enfermidade. Alcança os agentes de saúde, alcança, Senhor amado, Deus de poder, Deus de glória. Pai querido, o Estado, os políticos, Senhor, Pai querido, seja alcançado, que eles tenham misericórdia das vidas, Senhor amado, que estão morrendo e possam ter uma atitude verdadeiramente, Pai querido, de preocupação com esta nação, para que possamos ser assistidos, Senhor amado, com providência, Deus poder, Pai querido, o Estado, em nome de Jesus. Toma a nossa igreja, os irmãos, obreiros, abençoa os pastores, todos os membros da nossa casa, da nossa igreja, Senhor amado, a nossa família, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, irmãos? Continue em oração. Obrigado, irmão Fábio, por ter colocado o endereço da igreja. Amém? Deus abençoe os irmãos e assim possa continuar nessa fé. Domingo estaremos lá, todos juntos em oração, ouvindo a palavra do Senhor, né? E orando para que Deus traga almas e vida seja alcançada para a salvação eterna, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, fica na paz do Senhor e Deus possa ter um bom final de semana, possa proporcionar um bom final de semana na sua vida, uma boa semana na sua vida, na sua família, proteção, um bom mês, né? E um bom ano de 2021 seja aguçado de providência de Deus e que tenhamos vigilância, oração, paciência, esperança e fé. Amém? Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe em nome de Jesus e que Deus possa abraçar todos neste momento, todos os dias da sua vida e protegê-lo em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, que todos digam a nossa fé, a nossa união. Amém. Que Deus abençoe, fica na paz do Senhor, que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.